Olá, pessoal. Fabrício Vaz, seja bem-vindo ao canal da Fabridata. Mais uma super aula para vocês do Microsoft Power BI. E nessa aula, iremos ver a condição if, a condição se dentro do Power BI. Eu vou utilizar isso para análise de notas de alunos. Eu vou simplesmente analisar se o aluno foi aprovado ou reprovado em cima de suas notas, tá? Eu tenho aqui, vou compartilhar com vocês. Eu tenho aqui essa tabela no Excel. Esse material, pessoal, eu vou deixar disponível para download para vocês aqui na descrição do vídeo, para que você possa praticar. E nessa tabela, eu tenho aqui o nome do aluno, a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso calcular a média da nota, tá? E depois eu quero calcular o seguinte: se esse aluno foi aprovado ou reprovado dentro da matéria. Para ele ter sido aprovado, no caso aqui, ele vai ser o seguinte: qual vai ser a regra que nós iremos seguir? Se ele tiver uma nota maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Se ele tiver uma nota menor do que 6, ele foi reprovado. Eu quero fazer isso dentro do Power BI de forma automática, tá? De forma automática, eu preciso fazer isso dentro do Power BI. Então, vamos lá. Eu vou pegar o Power BI aqui e vou fazer a importação dessa base de dados. Lembrando que ela vai estar dizendo para download aqui. Eu vou ter que fechar ela, né? Porque se eu não fechar, eu vou ter problemas aqui. Vou vir aqui em obter dados e vou marcar pasta de trabalho do Excel. Ela está aqui, notas alunos. Eu vou clicar nela. O Power BI vai fazer uma pré-visualização para mim desses dados, onde eu posso analisar se eles estão corretos ou não. Então, está aqui, veio direitinho, coluna alunos, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vou marcar essa opção. Eu posso carregar os dados diretamente para dentro do Power BI, né? Ou posso transformar os dados indo no Power Query. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer os dados diretamente para dentro do Power BI. Eu já conheço essa base de dados. Mesmo que esteja recomendado que você faça o tratamento dos dados no Power Query, tá? Eu vou fazer a carga diretamente para o Power BI por ser uma tabela simples. Eu vou marcar aqui a opção carregar, né, e vai ocorrer a carga desses dados para dentro aí do Power BI. Então vamos lá. Os dados foram carregados. Eu posso vir nessa visão aqui de dados, né, e fazer a visualização dos dados. Então está aqui a coluna alunos, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, as 4 colunas, né, pertencente aqui à nossa base de dados, e a coluna aqui, que é a coluna de alunos. O que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso calcular a média das notas. O que é a média das notas, pessoal? É a soma das 4 notas dividido por 4. Então, eu vou marcar aqui nova coluna. Vou chamar essa coluna de nota média. Vou colocar o igual. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem, né? Pessoal, as regras do Power BI, quando você vai fazer uma fórmula DAX, quando vai fazer uma expressão, é as mesmas regras da matemática. Então, o que eu quero fazer? Eu quero somar as 4 notas e dividir por 4.
Então, se eu quero somar primeiro para depois dividir, o que eu devo fazer? Eu devo colocar essas notas entre parênteses. Então, eu vou colocar aqui nota 1. Eu abro aqui um parêntese, né, primeiramente, e venho nota 1. Opa, ver, deixa eu pegar a 2, né? Nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4. Vou tirar aqui. Mais nota 4. Vou aqui fechar o parêntese, e agora eu vou dividir esse valor por 4. Então, primeiramente, o Power BI vai fazer o quê? Ele vai fazer essa soma que está entre parênteses para depois dividir por 4. Vou dar o Enter aqui. E foi feito aqui, né, a conta. Nota média, nota 1, nota 2, vendo? Então, ou seja, foi calculado aqui a média. Agora é o seguinte, agora eu vou entrar no objetivo da aula. Eu vou criar uma coluna onde vai informar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Quais serão as regras? Se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 6, né, ele foi aprovado. Se ele tiver uma nota menor do que 6, ele foi reprovado, tá? Então, eu vou clicar aqui novamente em nova coluna. Vou chamar aqui nova coluna mais uma vez. E vou colocar. Chamar de situação vai ser o nome dessa coluna. Situação. Qual que vai ser a situação? Vamos lá. Aqui eu vou chamar a fórmula if, pessoal. O que é o if? É uma condição lógica. Ela vai fazer uma análise para mim, né? Uma análise para mim de um determinado resultado. E a partir daí ele vai me dar o seguinte: é positivo? É a primeira opção. É negativo? É a segunda opção. Como assim, Fabrício? Vamos lá. Qual vai ser a regra? Se, né? If, no caso, o if seria se, mas no Power BI, utilizando somente, né, em inglês, não tem o se. Se nota média, não é isso? Seria o quê? Essa nota aqui, ó, nota média. Opa, ele saiu, mas a gente volta aqui. Se nota média for maior ou igual a 6, o que acontece, pessoal? Como é que funciona o se? Ele até me mostra aqui, mas em inglês. O primeiro resultado é o verdadeiro. É o que ele fala aqui, ó. Result if true. Se o resultado for verdadeiro. E a segunda opção, result if false. Se o resultado for falso. Então ele fala para mim, verifica se uma condição é atendida e retornar um valor se for true e o outro valor se for falso. Então o que acontece? Que o primeiro valor é se for true. O que é true? Verdadeiro. Seria a tradução para verdadeiro em português. Então o que acontece? Se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 6, né, ele vai ser o quê? Aprovado. Eu vou simplesmente abrir uma aspas dupla, eu quero que coloque um texto naquela coluna e vou digitar aprovado. Venho aqui, fecho aspas duplas, né? Então, essa aqui é a condição true, que é a primeira condição. A segunda condição é a condição false, que é a condição falsa, ou seja, se ele não tiver uma nota igual maior ou igual a 6. A primeira é se ele atendeu o quê? Esse requisito, maior ou igual a 6. A segunda, se ele não atender. Eu coloco uma vírgula, coloco aqui de novo aspas duplas e coloco aqui reprovado. Venho e fecho aqui as aspas duplas. E venho e fecho o parêntese. Então, vamos rever a fórmula. Se a nota média, né? Se a nota média dessa coluna for maior ou igual a 6, aprovado, que é o verdadeiro. Se não, ele vai para o reprovado, ok?
Fechou. Vou dar um Enter aqui. Está pronta a minha fórmula. Aqui direitinho, olha. Fabrício, 6,75, aprovado. Reginaldo, 7, aprovado. O Leonardo, 4,75, reprovado. A Sônia, 8, aprovado. Né? Vamos pegar aqui, ó, 4, o Carlos foi reprovado. Olha que interessante a Vitória. A Vitória teve a nota de 5,5, ou seja, ela quase chegou no 6, só que ela foi reprovada. Por quê? Ela tinha que ter uma nota maior ou igual a 6 para ser aprovado. Então, é dessa forma que funciona a condição lógica if no Power BI. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a base de dados para download. Né? Por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. Né? A gente tem um canal que divulga várias dicas aí referente ao Power BI. E temos também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um curso gratuito de Power BI. Um curso básico de Power BI de forma gratuita e com certificado. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal.